Você conhece o Pisa? E não estou falando da Torre de Pisa que fica na Itália. Eu estou falando do programa dos prédios inclinados aqui de Santos. Isso mesmo, o programa de prédios inclinados de Santos é denominado Pisa. Desde 2013, quando foi feito um levantamento em mais de 650 imóveis. E dentre esses 650 edifícios aqui de Santos, 10% deles, ou seja, 65 prédios, são considerados aqueles mais tortos, que apresentam a maior inclinação, ou seja, inclinação mais de 0,5% em relação à sua altura, eles foram enquadrados no Pisa, que é esse programa dos prédios inclinados de Santos. E tudo sobre esses prédios, sobre o programa, nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre o Pisa, nós vamos falar sobre esses prédios inclinados e o que esses prédios precisam fazer para estar de acordo aí com as legislações e com a Prefeitura Municipal de Santos. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro aqui na RV Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá falar tudo sobre o Pisa, os prédios inclinados de Santos. Já é sabido que a cidade de Santos é conhecida como sendo a cidade que possui inúmeros prédios inclinados, prédios que apresentam recalque diferencial, desaprumo, por conta de inúmeras características. Uma delas é por conta de ser apoiado, essas edificações serem apoiadas no segundo pior solo do mundo, que é o solo da cidade de Santos, perdendo apenas para a cidade do México. Então, o solo da cidade de Santos é considerado um solo muito ruim por conta da presença de argila marinha que tem a muitos metros de profundidade, logo abaixo de uma camada de areia, tem uma camada de argila marinha, e o solo competente, onde apresenta fragmentos rochosos, está a mais de 40, 50, às vezes 60 metros de profundidade aqui da superfície. Então, muitos desses prédios eles foram apoiados em fundações superficiais, sapatas, e essas sapatas ao longo do tempo apresentaram recalque diferencial, um recalque mais acentuado do que o outro do edifício, um lado mais acentuado do que o outro, e aí apresentaram esse desaprumo. Esse desaprumo é conhecido em centenas de prédios, só que 65 prédios apresentam um recalque mais acentuado, ou seja, um recalque mais elevado do que os demais e mais do que o aceitável, mais do que o permitido. E aí esses 65 prédios, eles participam de um programa especial, que é o Programa dos Prédios Inclinados de Santos, que é o Pisa. Então, em 2013, foi feito um levantamento em mais de 650 edificações, principalmente aquelas que visivelmente apresentavam ali um certo nível de recalque, e dessas 650 edificações, 65 foram retiradas dessa amostra e foi feita uma lista especial desses 65 prédios tortos que participam desse programa, o Pisa. Então, esses 65 prédios, os conselheiros e os representantes desses 65 prédios se reuniram lá no dia 8 de agosto de 2013 para falar sobre o programa e para falar sobre o que esses prédios precisariam fazer para estar de acordo tanto com as leis do município quanto com a Lei Complementar 441 de 2001, que é a lei de autovistoria de edificações. Essa lei 441, ela fala da inspeção predial, é o laudo de inspeção predial que todas as edificações precisam, não só aqui as de Santos, mas todas as edificações do país inteiro precisam desse laudo de inspeção predial a cada um tempo periódico, dependendo ali da idade da edificação, mas a 441 também complementa para que esses 65 prédios, além do laudo de autovistoria, além do laudo de inspeção predial, também apresente um parecer técnico de um engenheiro especializado e capacitado a respeito desse desaprumo. Então, agora eu vou falar um pouco melhor sobre esse parecer técnico, o que é preciso ser feito nesse parecer técnico, o que precisa conter e a diferença do laudo de inspeção predial. O laudo de inspeção predial, de acordo com a Lei 441, é um laudo mais visual, um laudo mais simples, em que nós entramos na edificação e fazemos uma vistoria na edificação como um todo, mas uma vistoria apenas visual,
verificando ali, né, as estruturas do prédio, as vedações, instalações, revestimentos, acabamentos, mas de uma forma mais geral, como se fosse um clínico geral. Quando você marca um clínico geral, você pede os exames complementares. Então a gente entra na edificação, faz uma vistoria, um check-up geral e, se necessário, pede exames complementares. Já o laudo estrutural para os prédios integrantes do PISA não tem nada a ver com esse laudo de inspeção predial, é um laudo à parte, né? Ou pode ser um parecer técnico, mas à parte, falando sobre o prédio torto. Então, nesse laudo à parte que nós fazemos, que é o laudo estrutural para o PISA, nós avaliamos toda a estrutura do prédio. Então nós adentramos na edificação, fazemos uma vistoria para ver se existem manifestações patológicas, se existem anomalias nesse prédio no aspecto estrutural. Então avaliamos o prédio como um todo. Depois o que nós fazemos? Depois nós pegamos a planta do prédio, e a planta do prédio, se não tiver a planta, a gente busca na prefeitura, ou se não, o prédio não tiver também, a gente pode até fazer o levantamento em loco ali da planta baixa principal do prédio, e aí essa planta, esse prédio, a gente joga num software de análise estrutural. E a gente também faz alguns cálculos manuais também, mas essa planta a gente joga num software de análise estrutural. E com isso, o software ele vai calcular as cargas daquele edifício, como se fosse um projeto estrutural inicial do prédio. Logo depois, a gente sabe que o desaprumo de um prédio, a gente tem uma nova carga, que a gente chama de sobrecarga nesse prédio. Quando o prédio ele é desaprumado, a gente tem uma sobrecarga atuante dessa inclinação. A gente chama, inclusive, dos efeitos de segunda ordem. O que acontece? Quando um prédio ele é construído, nós temos as cargas principais da sua construção, como se ele estivesse sem desaprumo, né, sem inclinação normal, mas a partir de uma inclinação ele tem uma segunda carga, talvez não prevista em projeto. Então esses são os efeitos de segunda ordem, também chamados de momentos de segunda ordem. Então, a partir desses efeitos de segunda ordem, momentos de segunda ordem, surgem novas cargas. Então a gente pega essa planta estrutural, né, feita num software ali de análise estrutural, acrescenta esse desaprumo, verifica quais são esses efeitos de segunda ordem e aí verifica se tudo isso compromete a estabilidade estrutural da edificação ou não. E esse desaprumo ele pode ser verificado de diversas formas. Eles podem ser feitos com fio de prumo, podem ser feitos a partir de levantamentos topográficos, com uso de teodolito, por exemplo, com pinos metálicos, dentre outras formas de se medir esse desaprumo. Então, é feita toda essa medição de desaprumo, é muito importante contar com a topografia para isso, e aí a partir disso é feito todas essas etapas que eu comentei, do levantamento de cargas dos efeitos de segunda ordem. Feito isso, a gente avalia a integridade estrutural da edificação e, estando de acordo, né, estando íntegra a edificação, não apresentando risco estrutural, a gente emite o parecer técnico, laudo estrutural, entrega para o prédio fica em dia com a prefeitura, e a prefeitura pede esse laudo a cada período de tempo, de acordo com o grau de risco e de acordo com o avanço do recalque desses prédios ao longo do ano. E aí a gente entrega e o prédio fica isento de multas ali, que se o prédio não entregar esse laudo estrutural de acordo com a solicitação, com a intimação da prefeitura, os prédios eles podem ser multados aí com multas variando aí de acordo com o edifício também, podendo passar mais de R$2.000 a multa e dependendo da recorrência aí também. Então é muito importante esse laudo para esses prédios aqui de Santos, participantes do PISA. E só lembrando que nós aqui da RV Engenharia Civil somos aqui da Baixada e fazemos esse tipo de laudo para os prédios tortos aqui de Santos. Não só os que participam do PISA, pois nós sabemos que existem mais prédios tortos, além dos 65, que precisam de laudos de autovistoria, de acordo com a Lei 441. Então nós fazemos todos esses tipos de laudo de inspeção predial, laudo de autovistoria, esses laudos de inclinação com medição de desaprumo. Nossos dados de contato estão aqui na tela e aqui na descrição do vídeo. Não fazemos só esse tipo de laudo também, mas com laudos técnicos de patologia, laudos de reforma e também os projetos complementares, projetos de instalações estrutural de fundações, além de consultoria presencial em todo o estado de São Paulo e online. Então entre em contato conosco
e nós vamos te auxiliar da melhor forma. Então é isso, espero que você tenha gostado e entendido um pouco mais do PISA, o Programa de Prédios Inclinados aqui de Santos. Convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Engenharia Civil, para você acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos diários por lá, acompanhar-nos também na RVcast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube também. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, isso é muito importante pra gente e nos ajuda demais a continuar com os conteúdos semanais por aqui, bem como deixar o seu comentário. Você mora em algum desses prédios tortos? Você mora aqui em Santos? Comente aqui abaixo pra gente saber. E também deixe o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito a gente, isso é muito importante para nós. Então, muito obrigado por nos acompanhar e fique com essa vista bonita aqui de Santos.